Olá, meus amigos. Então eu venho aqui responder uma pergunta que muitas vezes me fazem: o que são os florais de Hoffmann? O que eles são, né? Então, os florais de Hoffmann, eles são florais, ou seja, elementos feitos de flores, elementos terapêuticos feitos de flores, e eles são florais alquímicos. Então, diferente de outros florais em que se pega as flores com propriedades terapêuticas e se coloca no sol e na água por algum tempo, 3, 4 horas, e vai tirar a essência do floral para que ele trabalhe apenas no emocional, o floral de Hoffmann ele foi baseado na medicina chinesa desde o seu princípio. Então, na verdade, ele é um floral alquímico. O que é o floral alquímico? O floral alquímico é aquele que tem o tempo certo para colher, a lua certa para colher, época do ano adequada e o tempo para ficar macerando a flor, para ficar um floral que realmente faça efeito nas síndromes dos órgãos e vísceras, que eu vou explicar um pouco mais aqui hoje. Então, esses florais, eles chegam a ficar até 100 dias, alguns até mais de 100 dias, macerando para que possa realmente fazer o floral tão potente quanto é o floral de Hoffmann e que ele tenha o mesmo efeito que as fórmulas magistrais chinesas. Os florais, eles são divididos em categorias, são classificados em categorias. Então, tem diversas categorias e dentro das diversas categorias tem diversas subcategorias. Então, eu vou falar de uma categoria aqui que é muito utilizado na clínica, que são os tônicos. Os tônicos, o próprio nome já diz, ele serve quando algum órgão esteja fraco, ou alguma víscera esteja fraca, ou até quando o próprio sangue ou a própria essência estejam fracos. Vou explicar cada coisa dessa aqui para você ter um entendimento melhor. Então, este floral que eu vou falar aqui, ele é um tônico do sangue. Ele é um tônico do sangue. Ele é um floral que o nome dele, o floral ele é número 62, e o nome dele é uma combinação de angélica combinada. Esse floral ele tem 4 tipos de flores, em percentagens específicas, e essas flores elas vão atuar como um tônico do sangue, ou seja, quando a pessoa tem uma deficiência de sangue, a pessoa vai ter sintomas como unhas fracas e cabelos fracos, principalmente isso, mas também, muitas vezes, alteração na menstruação, no caso da mulher. Então, este floral, além de melhorar unhas fracas, cabelo fraco, ele vai atuar nas menstruações, deixando elas mais reguladas. Ele vai atuar ainda na memória, quando a pessoa tem problema relacionado à memória por deficiência de sangue, ou seja, sempre que houver deficiência de sangue, vai ter as unhas fracas e os cabelos fracos, mais algum outro sintoma, que pode ser diversos sintomas. Por exemplo, dor de cabeça no final do dia está ligado à deficiência de sangue. Visão turva está ligado à deficiência de sangue. Os olhos ressecados estão ligados à deficiência de sangue. Palidez cutânea, aquela pessoa que não tem energia, não tem força, que está lá limpando uma casa no final de semana e de repente no final do dia está sem força nenhuma, muita fraqueza. Isso também é deficiência de sangue. Muita fadiga também é deficiência de sangue. Mas nós temos sintomas de deficiência de sangue muito semelhantes à deficiência de Qi, que é de energia, e existe outro floral. Então, o que você tem que observar primariamente para utilizar este floral aqui, o número 62, angélica combinada, que é um tônico de sangue? Você tem que observar se existe unhas fracas e cabelos fracos. Se houver isso, ele é indicado. Ele tem muitas ações, então ele vai regularizar a menstruação, ele vai tonificar o sangue, ele vai aliviar a dor, ele vai nutrir o sangue. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, que ela tem anemia ferropriva, ela tem deficiência de sangue para a medicina chinesa. Então, esse floral seria muito bem-vindo. Uma pessoa que tem alopecia areata, queda de cabelo, né? Unhas fracas, como eu já falei, tem deficiência de sangue. Toda pessoa que tem muito calor no corpo já tem uma deficiência de sangue, que agora entrou numa deficiência de Yin. Nós vamos ver diversos florais para a deficiência de Yin também. Então, nós temos as categorias tônico do sangue, tônico do Yin, tônico do Qi, florais tônicos do Yang, florais tônicos da essência. Nós temos 7 categorias dos florais tônicos. Este floral, o número
número 62 é apenas um dos tônicos do sangue. Nós temos diversos outros tônicos do sangue, muito importantes, que eu falaria aqui numa certa sequência, para que você aprenda e use esses florais, porque se você usar esses florais, a sua saúde vai agradecer, não importa o nome da doença que você tem. Se você tiver as unhas fracas ou queda de cabelo, está indicado este floral aqui. Se você tiver tontura também, quando levanta rápido, esta tontura ocorre por deficiência de sangue. Deficiência de sangue é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Cerca de 9 de 10 mulheres têm deficiência de sangue. Por que ocorre isso? Justamente por causa da menstruação. Menstruação, que é algo normal na vida da mulher, vai fazer com que o corpo tenha que trabalhar muito para repor aquele sangue que foi jogado fora na menstruação. Então, é muito mais comum as mulheres terem deficiência do sangue do que os homens. Se bem que tem vários homens também, se tiver esses sintomas que eu falei, vão ter deficiência de sangue também. Então, principalmente, a principal indicação dele, unhas fracas e cabelos fracos. Mas, se você tem qualquer doença junto, não importa se é física, não importa se é emocional, é o floral indicado se tiver unha fraca e cabelo fraco. Se tiver ansiedade com unha fraca e cabelo fraco, é um dos florais indicados. Se tiver insônia com unha fraca e cabelo fraco, vai ser um dos florais indicados. Então, se você aprender na totalidade o que um floral de Hoffmann faz, na sua totalidade, você vai ver que ele tem diversos efeitos e podem atuar em diversas enfermidades.